E vamos agora com mais destaques internacionais para te contar o que está acontecendo no Reino Unido. Corrida eleitoral por lá começou oficialmente. O premier Rishi Sunak e o líder da oposição, que lidera as pesquisas, Keir Starmer, cumprem hoje os primeiros compromissos de campanha para as eleições de 4 de julho. Data definida. E é sobre isso que a gente vai conversar com Américo Martins, direto da sede do Parlamento Britânico em Londres. Américo, bom dia para você. Temos então já a definição dessa data e o Rishi Sunak faz esse anúncio da data de 4 de julho, aproveitando, Américo, uma melhora nos índices econômicos do Reino Unido. Mas isso será suficiente para conter o favoritismo que a gente está acompanhando do Keir Starmer? Inclusive, já conta para a gente também como é que está esse início de corrida eleitoral por aí. Muito bom dia, Carol. Bom dia a todos que nos acompanham. Estou aqui na frente do Palácio de Westminster, o parlamento aqui do Reino Unido, a catedral da democracia aqui no país. E é para este lugar que começa essa campanha eleitoral. No dia 4 de julho, teremos eleições gerais aqui no país e isso significa que os britânicos vão eleger 650 deputados para a Câmara dos Comuns, que fica justamente aqui no parlamento, esse prédio maravilhoso aqui atrás. E eu queria explicar, Carol, acho que é muito importante como funcionam as eleições aqui, porque as pesquisas mostram que o Partido Trabalhista, liderado pelo Sir Keir Starmer, tem 44% das intenções de voto contra 23% apenas do Partido Conservador do primeiro-ministro Rishi Sunak. Mas isso não necessariamente se transforma na mesma quantidade de votos. Por quê? Porque o Reino Unido é uma monarquia parlamentarista com voto distrital. Isso significa o quê? Que temos um rei que não tem poder político. Quem tem poder político é o primeiro-ministro. Quem aponta o primeiro-ministro? O partido que tiver maioria justamente aqui na Câmara dos Comuns, no parlamento. São 650 vagas, então o partido, para poder nomear o primeiro-ministro, precisa eleger 326 deputados. E é um sistema distrital, ou seja, as pessoas votam em determinados distritos. Essas 650 vagas representam 650 distritos diferentes que foram divididos levando em consideração a população de cada um deles. Então, os 44% de intenção de voto no Partido Trabalhista podem significar mais ou menos deputados, porque cada eleitor vota no deputado no seu distrito. Então, embora exista uma maioria para o Partido Trabalhista, ele pode não refletir necessariamente nesses votos. Agora, pode acontecer inclusive o contrário. O Partido Trabalhista pode ter ainda mais deputados. Em 1997, quando Tony Blair assumiu aqui como primeiro-ministro, eles tinham 40% das intenções de votos e tiveram mais de 60% dos deputados por ser um sistema distrital. Na prática, no entanto, só 2 pessoas podem virar primeiro-ministro. Embora os eleitores não votem para esse cargo, só 2 pessoas podem virar primeiro-ministro. São os líderes do Partido Trabalhista e do Partido Conservador, os únicos que realisticamente poderiam ter essa maioria de 326 deputados. Muito provavelmente o Partido Trabalhista vai acabar com os 14 anos de governo conservador. Por que isso e por que eles têm tanta maioria, Carol, entre o eleitorado? Primeiro, uma fadiga muito grande dos eleitores, 14 anos de governos conservadores, 4 primeiros ministros em 5 anos, nos últimos anos. 2 deles sequer enfrentaram eleições, eles simplesmente foram nomeados porque eram os líderes da maioria. Um problema econômico muito grande que começa a ser revertido e por isso o Rishi Sunak convocou eleições. A inflação foi anunciada ontem em 2,3%, a mais baixa em 3 anos. Muito possivelmente, no entanto, Carol, essa melhoria da economia não seja suficiente para os conservadores reverterem esse quadro. Inclusive, Américo, enquanto você traz para a gente as informações, a gente acompanhava o momento em que ele traz esse anúncio. Chovia muito no momento em que ele trouxe a data definida para essas eleições, 4 de julho. A questão é que o próprio Rishi Sunak também, ele está num processo de isolamento dentro da própria legenda, dentro do próprio partido, né, Américo?
Sim, inclusive muitos dos parlamentares do Partido Conservador não queriam que as eleições fossem convocadas agora. Pelas regras aqui do Reino Unido, ele poderia convocar essas eleições até o finalzinho do ano e as eleições poderiam acontecer em janeiro do ano que vem. Como os conservadores sabem que estão muito atrás nas pesquisas, eles gostariam de prolongar esse período no governo o máximo possível. Mas o Rishi Sunak resolveu de outra forma. Ele resolveu que existem agora algumas informações importantes e positivas na economia. A economia começa a dar sinais. Pela primeira vez houve crescimento, acabou uma recessão aqui no Reino Unido. A inflação caiu para 2,3%, como eu disse, por ano, a menor taxa em 3 anos. Ele era um funcionário de um banco de investimentos onde ele fez a sua fortuna, então a economia para ele é muito importante. Ele foi o ministro das Finanças aqui, por exemplo. Então por isso ele fez essa consideração e acha que se tivesse algum momento para chamar as eleições, seria agora. Mas o Partido Conservador, como você disse, é muito dividido. Existe uma extrema-direita do partido, que é a extrema-direita que brigou para sair da União Europeia e tem grandes problemas com a imigração, por exemplo, que queria prolongar esse período. E o Sir Keir Starmer diz que agora, ele é o líder do Partido Trabalhista, seria a hora de mudar e acabar com o que ele chamou do caos que foi criado pelos governos conservadores. Mas a fadiga desse governo já de 14 anos possivelmente vai ser determinante nessas eleições, Carol.